há uma distância muito grande entre a realidade e a teoria. O que você aprende na faculdade e o que você faz na prática. Há uma realidade muito distante. O cliente ele tem uma perspectiva de, digamos, entre aspas, endeusamento das pessoas. Então eles veem que são pessoas comuns. Geralmente são pessoas bem simples também, que estão ali para te atender e que há uma boa vontade de te atender. Olá pessoal, mais uma vez aqui no SRCast. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante e importante para todos aqueles que estão dando entrada em processo na justiça. Hoje nós vamos bater um papo sobre os procedimentos durante um processo judicial. Nosso convidado hoje é um advogado especialista em atuação nos processos judiciais e vai falar um pouco sobre este assunto. Você que está chegando aqui agora, te convido para fazer parte do nosso canal, bastando clicar ali no botãozinho inscrever-se. Você pode também ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Se você se interessa por assuntos de natureza jurídica, se você se interessa, por exemplo, sobre direitos do trabalhador, sobre processos previdenciários, sobre as regras que existem no Brasil voltada para os trabalhadores, enfim, se você se interessa pelo mundo jurídico, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se você é advogado, se você está iniciando a carreira e deseja saber mais sobre direito previdenciário, este canal é para você. Portanto, te passo o convite para se inscrever, é de graça, você não vai pagar nada. Além disso, eu faço aqui o convite para você compartilhar o nosso conteúdo. Se você assistir até o final, você vai ter insights e ideias valiosas, que valem inclusive ser compartilhadas ou compartilhadas com outras pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre os processos judiciais. Vamos falar sobre os procedimentos e as fases de um processo na justiça. Para isso, eu convidei o Dr. Tiago Santana, que atua diretamente em processos judiciais. Dr. Tiago Santana é advogado, trabalha no SR-ADV, é graduado em Direito pelo Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá, em Picos, no Piauí. Possui formação técnica em comércio e é atualmente pós-graduando em Direito Trabalhista e Previdenciário. Antes da advocacia, também atuou na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos, Piauí, e exerceu funções de supervisão e controle de qualidade no setor privado. Hoje, dentro do Samuel Rolim Advocacia, é responsável pelo acompanhamento dos processos judiciais após o protocolo, atuando em manifestações, impugnações, análises de sentenças e acórdãos, recursos, cumprimento de sentença e demais providências necessárias para levar o processo judicial até o resultado final. Doutor Tiago, bem-vindo ao nosso STRcast. Muito obrigado, doutor. É uma satisfação estar aqui, eu agradeço. E eu vejo que será realmente uma conversa bem proveitosa que teremos aqui hoje. Queira Deus, amém. Amém. Doutor Tiago, sinta-se à vontade do nosso programa. O senhor está em casa, já sabe disso. Espero que o senhor consiga trazer insights valiosos para os nossos seguidores. Então, sinta-se à vontade, doutor. Quando uma pessoa entra com processo contra o INSS, geralmente acredita que agora é só esperar. Mas será que é assim? O que acontece depois que o processo é protocolado? O que acontece depois que o processo é apresentado para o juiz? Quem acompanha os prazos? Quem responde às manifestações de defesas do INSS? Quem analisa as sentenças? Quem recorre quando a decisão é injusta? Hoje nós vamos revelar os bastidores da base judicial, do processo judicial, dos processos previdenciários. Doutor Tiago, entrando no nosso assunto aqui sobre processo judicial, eu queria saber primeiro o que acontece no dia seguinte ao protocolo de um processo judicial. Doutor, após o protocolo do processo, a vara que receber esse processo, eles vão fazer a distribuição, né? Por exemplo, se for aqui em Juazeiro do Norte, a competência, eles vão distribuir para uma das varas que nós temos. E Aham. aí, após isso,
Dependendo do tipo de benefício, por exemplo, se for um benefício por incapacidade, eles já determinam de logo a perícia, né? Após a perícia e o resultado da perícia, há a citação do INSS. É o momento onde o INSS passa a ter conhecimento desse processo judicial. Uhum. Então, o primeiro momento, o primeiro fato que acontece após eu dar entrada na justiça é a intimação do INSS para responder ao processo, Isso, não é isso? E se for um processo de auxílio-doença, já é marcada a perícia médica. já é marcada a perícia médica. Marcada a perícia médica. Doutor, o senhor gosta de fazer processo judicial? Gosto Gosta? bastante, Bastante. bastante. O senhor gosta de protocolar o processo no sistema da justiça? Também é bom, Também é também bom? gosto, mas aqui a gente já tem um setor especializado já para fazer o protocolo. Muito bem, o senhor já atua depois que o processo é protocolado. Isso, após o protocolo. Mas o senhor sempre fez isso na advocacia? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Essa função específica, doutor, eu estou fazendo aqui no SR Advocacia, né? Anteriormente era desde a análise inicial até o último recurso. Então, Aham. desde o administrativo até o último recurso judicial, eu fazia de tudo. Aham. Dessa forma que o senhor trabalha hoje, essa metodologia que a gente tem aqui no SRADB, o senhor se identifica com ela? Eu me identifico Identifica. bastante. É mais proveitoso? Para mim, sim. Sim. Para mim, sim. Por que que tu acha que é mais proveitoso? Porque eu consigo ter uma análise a partir dali, né, de tudo que vai acontecer no judicial. É interessante, primeiramente, que o processo, quando ele já vem do administrativo, ele já tem uma base sólida muito bem estruturada, Aham. né? Até porque não adianta você judicializar um processo. A gente sabe que o processo no INSS ele precisa primeiro passar no INSS para depois ir para a justiça, Aham. né? Tem que ter um requerimento administrativo. Aham. Se na justiça o processo administrativo não teve todo o cuidado que deveria ter, infelizmente na justiça é muito difícil conseguir um resultado favorável. Então tem que vir primeiro lá do INSS uma base bem consolidada, um processo bem E feito. quando o senhor diz assim, tem que vir primeiro do INSS, muito bem construído, o senhor acha que essa metodologia de atuar só no processo judicial, não tendo atuado no processo administrativo, para o senhor é mais fácil ou mais difícil? É um desafio, É um desafio? é um desafio. Eu vi que no podcast com a nossa coordenadora, Uhum. vocês falaram sobre perfis comportamentais, Aham. né? E aí eu tenho exatamente o mesmo perfil dela, que é analista e Uhum. executor. Aham. Então, quando o processo chega para mim no judicial, que eu vejo que existiria alguma coisa que poderia ter sido feito no administrativo, aí a cabeça já fica daquele jeito, Uhum. né? Como que isso passou? Como que isso não foi feito? O que que eu posso fazer agora, Uhum. que já está no judicial, para conseguir corrigir isso? Aham. Então, para mim é um desafio, É realmente. um desafio. Mas eu entendo também, aí vai uma opinião até contrária, né? Não é que o senhor esteja discordando, mas há uma análise muito mais profunda sobre isso, sobre métodos de trabalho. Porque quando a gente diz assim, olha, eu vou atuar só a partir do processo judicial ser protocolado, significa dizer que eu tenho um ganho tempo. Porque ao invés de eu atuar desde o início do processo, ao invés de eu atuar desde o processo administrativo, este tempo que eu estaria gastando para atuar no processo administrativo, eu vou fazer mais apenas no judicial. Sim. Então, ao invés de eu gastar 1 hora, 2 fazendo o processo administrativo, ou então 3, 4 meses na atuação do processo lá no INSS, eu vou fazer aqui o processo judicial. Então, tudo isso gera, na verdade, um ganho de tempo. Enquanto uma pessoa faz o processo administrativo, está fazendo só aquilo, Sim. ou seja, ele se especializa em processos administrativos, enquanto o doutor Tiago se especializa em processo judicial. Então, quando você se especializa, você faz melhor e faz com mais velocidade. Sim. Né? Então, a gente adotou essa estratégia aqui no SRADB para ganho de tempo e também ganho de qualidade. Então, essa metodologia foi aplicada exatamente para ganhar essas duas coisas, tempo e qualidade. Quanto mais você faz uma atividade, melhor você fica e, portanto, você faz com mais velocidade. Doutor Tiago, mas a sua vida nem sempre foi baseada no direito. Como foi que o senhor chegou na advocacia? Como foi que o senhor decidiu entrar no mundo jurídico? Eu nunca tive um curso específico a ser feito, né? Eu terminei o ensino médio e aí eu passei em 9 cursos diferentes, em 9 faculdades diferentes, mas eu não sabia o que eu queria, né? Então eu comecei engenharia agronômica em Picos. Comecei, fiz 4 semestres, estudei Engenharia agronômica. agronômica. Isso, Ia estudei, trabalhar na roça.
Era, né? Então já vem aí uma base, já vem Aham. uma base. E aí, depois de 2 anos, eu já não me identificava mais. Uhum. Então nem tranquei, eu só saí, Aham. só saí. Certo. E aí eu tenho uma irmã que ela é advogada. Aham. Então ela falou: "Vá pro direito, é bom, eu gostei". Uhum. Eu não dei muita importância, né? Eu não Aham. sei se eu quero um direito não, mas ao ouvir, ingressei. Uhum. Ingressei no direito, gostei do curso, realmente me identifiquei. No início eu pensava em fazer concurso para delegado, Aham. né? Acho que geralmente o pessoal quando entra no direito ninguém quer ser advogado, a Aham. maioria quer concurso. Concurso. Mas após a graduação fiz a OAB, passei e Uhum. comecei a advogar. E Aham. aí sim eu me encontrei, né? Comecei a advogar e a partir disso eu não quis mais o concurso para Não delegado. pensa mais em fazer concurso? Não penso, Não? não penso. Doutor, qual seria, vamos dizer assim, o segredo para que você possa, vamos dizer assim, conseguir concluir uma faculdade de direito, meio que, vamos dizer assim, na dúvida? Olha, eu estou entrando aqui na faculdade de direito, mas eu não sei se é mesmo o meu caminho, não sei se é mesmo o meu propósito, eu não sei se vai ser mesmo concurso. Qual o segredo para você persistir? Porque o senhor disse que começou e logo gostou. Sim. Beleza, mas se não tivesse gostado, o senhor teria feito como fez com a agronomia? Teria abandonado logo no começo também? Doutor, talvez, talvez. Como eu já Talvez. tinha abandonado a agronomia, né, havia uma grande possibilidade de também abandonar o direito. Mas como eu não tinha nenhum outro curso, nenhuma outra profissão em mente naquele momento, né, eu Uhum. sempre me proponho a fazer da melhor forma o que eu estou fazendo naquele momento. Aham. Então, possivelmente eu continuaria no direito, mesmo Aham. com essa probabilidade, mas eu ia me propor a fazer ali bem feito o que eu comecei a fazer. Então o segredo é a determinação. É Aí mesmo, determinação. até o fim, mesmo sem saber direito, eu seguirei aquilo Determinação. mesmo. Dá o seu melhor no que você está fazendo. Certo. Doutor, e o senhor, logo que terminou a faculdade, que fez a prova da ordem, foi aprovado no exame da OAB, o senhor decidiu advogar ou ainda pensava em fazer o concurso, logo após a aprovação da ordem? Após a aprovação da ordem, eu ainda pensava no concurso. É tanto que eu fui aprovado na ordem e eu só fiz o juramento, que é para receber a carteira da OAB, Uhum. quase um ano depois, Certo. mesmo depois de aprovado, Estudando para concurso. estudando para concurso. E antes de entrar na faculdade de Direito, o senhor tinha tido alguma experiência profissional? A primeira experiência profissional que eu tive foi no estágio do curso profissionalizante, Uhum. né? Eu estudava o dia inteiro, e aí uma parte era ensino médio, outra parte era o curso profissionalizante em comércio. Ao final, nós tínhamos o estágio obrigatório, e aí eu fiz esse estágio Aham. obrigatório e assim que finalizou o estágio, eu fui convidado a permanecer na empresa. Então foi meu primeiro emprego, era em uma farmácia. Não pensou em ir para farmácia não? Ser Até, farmacêutico? até pensei, Pensou? passei no curso, mas não iniciei, Não te não me identificou? prendia, Não? não me prendia. Naquele tempo ali, o senhor tinha quantos anos mais ou menos? Lembra? Vai se lembrar da idade? Doutor, eu devia ter uns 17 ou 18 anos, mais ou menos. 17, 18 anos. Foi difícil tomar a decisão? Foi difícil, Foi. foi difícil. Por que que foi difícil? Porque geralmente a gente está acomodado, né? Eu morava com meus pais, na época tinha tudo, não precisava comprar nada, me preocupar com nada, pagar boletos. Aham. Então, para sair dessa comodidade é complicado, não é algo fácil. Para tomar a decisão de ir embora, morar sozinho e ter responsabilidades foi algo bem complexo. Eu estou perguntando isso porque a gente sempre começa os nossos podcasts aqui falando um pouco da vida pessoal do entrevistado. Sim, Então, para não quebrar essa tradição, eu comecei fazendo algumas perguntas do processo, mas voltei para a vida pessoal, sim, exatamente para que algumas pessoas que estão nos assistindo tomem clareza de como é tomar decisões para a vida, né? Porque às vezes a gente imagina assim, não, o doutor Tiago deu certo para na advocacia, ele já sabia disso desde o começo, era decidido ser advogado desde quando terminou o ensino médio. E às vezes nem é assim, né? A pessoa não sabe, tantas foram as confusões na cabeça sobre qual profissão seguir, qual caminho seguir. Então, claro que todo mundo passa por esse momento, sim, né? E agora? Terminei os estudos, o segundo grau, para onde vou? Que caminho devo seguir? E é natural que a gente tenha dúvidas, né? Ninguém sim, nasce pronto para bastante. nada. É preciso sim ir descobrindo. E aí tem algumas pessoas que têm medo de tomarem a decisão que o senhor tomou.
Olha, eu comecei uma faculdade, passei 2 anos e larguei porque não me identifiquei com aquela faculdade, com aquele curso. E tem muitas pessoas que levam a vida adiante, mesmo sem gostar, e que eu acredito que pode ser um erro. Sim. E aí quando eu falei: "Será que foi difícil tomar essa decisão?", quando eu perguntei: "Foi difícil?", "Foi". "Por quê?". Porque eu tenho visto alguns adolescentes, pessoas que estão saindo do ensino médio e indo para a faculdade, que cursam um ano e meio, 2 de faculdade e depois não quiseram prosseguir, que aí encontram resistências dentro da própria casa, porque o pai e a mãe estão pagando aquela faculdade, e aí eles se sentem na obrigação de concluir a faculdade mesmo sem gostar do curso. Outra situação é que o aluno continua estudando, mas sem gostar, e o pai e a mãe não aceitam que ele abandone aquela faculdade. E é um momento difícil mesmo, né? É um momento desafiador. Ora, eu não estou gostando do curso e vou continuar numa coisa que eu não gosto. Lembrando que aí é onde vai o recado para os pais dos alunos. Lembrando que com 17 anos, 18 anos, não dá para você saber qual curso você vai gostar, tá? Não dá para você tomar uma decisão que teoricamente seria para a vida inteira, né? Porque quando você faz uma formação, quando você tem uma formação, presume-se que você vai ficar naquela formação o resto da sua vida. Ora, formou em direito, então vai estar no mundo jurídico para o resto da vida. Se você fez faculdade de agronomia, você vai estar naquele meio ali para o resto da vida. Presume-se isso. Mas olha só como é difícil uma decisão. Uma pessoa com 18 anos, 17 anos, ainda não está pronta para tomar uma decisão dessa. É preciso sim pensar, né? Ver as opções, tentar entrar numa faculdade, perceber que não gostou, sair logo, né? Porque senão você está condenado a ter uma vida infeliz sempre, né? Então é muito importante você ter a coragem de tomar a decisão de parar aquilo que não está te fazendo bem. Doutor Tiago, e o senhor hoje atua dentro do processo judicial. Isso. E aí muitas pessoas acreditam que depois que é dada a entrada no processo, automaticamente o processo já vai ser julgado e o juiz já vai conceder o benefício que se espera. É assim que acontece? Infelizmente não é assim. Se fosse, seria muito bom, né, seria bem interessante. Mas Aham. o processo, ele precisa ser construído, ele precisa ser instruído, né. Uhum. Infelizmente não acontece no tempo que deveria acontecer, às vezes demora um pouco mais, Aham. mas ele precisa ser construído, né. As provas precisam ser analisadas. Algumas provas, mesmo após o protocolo, são construídas e demonstradas, que é o exemplo da audiência, Uhum. né. É um Aham. tipo de prova extremamente importante. Uhum. A perícia médica também, a perícia social também são produções de prova. Uhum. Então precisam acontecer e tudo tem um tempo determinado. O senhor disse aí que é preciso esperar aqui um momento para que o juiz despache o processo, né? O senhor disse: "Olha, tem um tempo, porque dentro do processo ainda podem ser produzidas novas provas". Quando é dado entrada no processo, esse tempo que tem que esperar, se esse tempo for, por exemplo, 6 meses, um ano e meio, este tempo de espera, o que pode o advogado fazer? Porque às vezes a gente dá entrada no processo hoje, e aí nós só temos um despacho judicial 4 meses depois, por exemplo. Um exemplo, uma situação hipotética. Sim. Durante este prazo aqui, durante este tempo, o advogado pode fazer alguma coisa? Sim, não só pode, doutor, como deve, né. O advogado ele nunca pode nem deve permanecer inerte ali esperando que o judiciário se mova sozinho, Aham. não existe. Então, quando há esse excesso, quando há essa demora, o advogado ele tem algumas ferramentas que ele pode usar a seu favor, né. Nós temos, por exemplo, o balcão virtual, todas as varas elas disponibilizam contatos, e-mails, então a gente pode utilizar isso e eu vou além, né. Eu indico que vá atrás do juiz. Uhum. Procure despachar com o juiz, porque no balcão virtual são muitas pessoas, são muitos advogados, são muitos processos. Uhum. Então, às vezes, mesmo entrando no balcão virtual, vai demorar. Então, busque o juiz, Uhum. tente conversar com o juiz, demonstre ao juiz ali o que está acontecendo, explique que ele vai te ouvir. Quando você entra lá no balcão virtual da vara,
O atendimento é rápido? Em regra, tem sido rápido? Infelizmente não. Não. Nem sempre é rápido, né, existe uma fila de advogados esperando, Aham. né, existe o atendimento ali, mas a efetivação desse atendimento, que foi o que você pediu para que fosse feito ali, acaba demorando, Acaba infelizmente. demorando. Mas durante o atendimento do balcão virtual, o senhor faz outras atividades enquanto espera ser atendido virtualmente ou o senhor fica no aguardo daquele atendimento ali? Não, eu sempre fico produzindo, né, Produz. não dá para parar. Aham. Quando o servidor te atender, vai ser notificado, aí você para o que você está fazendo e faz ali o Aham. atendimento, mas enquanto não atende, Mas às vezes demora. produz, às vezes demora, Demora. às vezes demora. Por que então que muitas vezes a gente escuta assim? Muitas vezes, não são poucas vezes não. O cliente chegando e dizendo assim: "Não, eu dei entrada no processo com fulano, com o doutor Beltrano, e ele não fez nada. Foi negado, não foi feito nada". Por que essa gente tem essa sensação? Por que que o segurado tem essa sensação? "Não, eu dei entrada e não foi feito nada". O senhor imagina por quê? Por que que isso acontece? Essa sensação, ela existe, ao meu ver, principalmente porque não há um diálogo entre o advogado e o cliente. O seu cliente, ele tem pressa, ele tem ansiedade, ele precisa estar informado. Uhum, Então, você sempre tem que avisar a seu cliente cada passo que você dá no processo. Opa, fulano, entrei aqui no balcão virtual, estou tentando agilizar seu processo, não se preocupe. Então, você uhum, precisa acalmar o seu cliente. uhum, Senão, o que vai acontecer realmente é que ele vai sair falando que não tem nenhuma assistência do advogado que contratou. uhum. E isso é muito feio para o profissional, infelizmente. Essa falta de clareza é muito perigoso, né, é muito perigoso, porque às vezes o advogado faz tudo que precisa ser feito, se dedica, e em algumas vezes ele só vai ganhar se o cliente ganhar, ou seja, um contrato de risco, e aí por faltar clareza, por faltar informação, o cliente acha que o advogado não fez nada. E muitas vezes o advogado se dedicou, fez o que precisava ser feito, e injustamente está sendo acusado de não ter feito nada. É Justamente. perigoso por quê? Porque esse discurso do cliente pode ser reproduzido várias vezes, sem a oportunidade de o cliente ou de o advogado se manifestar, né. Então, Sim. aquela notícia corre muito rápido, aquela percepção do cliente corre muito rápido e o advogado pode inclusive perder a oportunidade de crescer na advocacia, Sim. né. Porque: "Não, eu fui no fulano, não deu certo", não, ele não fez nada, sendo que ele correu, fez tudo que precisava ter feito, ser feito e não conseguiu, por várias outras razões, né. Mas é importante a clareza sim, o acompanhamento precisa também ser repassado para o cliente. Olha, o que o advogado faz, precisa o cliente ficar sabendo, para que o cliente não diga depois que o advogado não fez nada. É possível perder um processo por falta de acompanhamento? É possível. É É possível? possível perder o processo. No processo judicial, sempre vai ter prazos. Então, se o juiz te pediu para apresentar determinada prova, ele vai te dar um prazo. Se o juiz ele deu uma sentença que seja de procedência ou improcedência, ele vai te dar um prazo para caso você deseje recorrer, embargar, né. Aham. Então todos os autos eles têm prazo. Se esse acompanhamento não acontecer e os prazos forem perdidos, infelizmente vai prejudicar o processo. Vai prejudicar o processo. E quais são os erros mais comuns durante a fase judicial? Quais são os erros mais comuns que o senhor pode dizer assim: "Olha, se o advogado tivesse feito isso, o resultado teria sido diferente"? Quais são os maiores erros do processo judicial? Depende muito, vai depender de cada tipo de benefício, né, as atividades que podem ser realizadas ali. Mas o advogado ele realmente tem que insistir, né, ele tem que analisar o processo judicial, ele depende Uhum. muito de análise Então a atuação precisa ser constante, hein? constante, a todo Precisa ser momento. constante. E quando você dá entrada no processo contra o INSS é citado Sim. para se defender. E quais são as maiores argumentações do INSS? O que que o INSS geralmente costuma alegar para negar o benefício ou então para não pagar o benefício ao segurado? Da mesma forma depende do benefício. Se for, por exemplo, um benefício por incapacidade, né, que exigem algumas regras, geralmente, né, tem que ter carência, tem que ter qualidade de segurado ali, eles geralmente vão dizer que isso não existe. Se for um benefício de aposentadoria rural, eles vão falar que você não tem provas, que você Uhum, não mostrou que realmente é um agricultor e depende da agricultura. uhum. Doutor, existe um padrão nessas defesas do INSS? O padrão que eu quero dizer é o seguinte: olha, mesmo a pessoa tendo direito,
mesmo a pessoa tendo robustas provas do seu direito, ainda assim o INSS costuma contestar e não querer acordo. O INSS costuma fazer de tudo que pode ser feito para não pagar. É comum isso, acontece, o INSS Infelizmente, sim. acontece. Infelizmente acontece e acontece com muita frequência, doutor. Com muita frequência. E o que o advogado deve fazer nessa situação? Depois que o INSS apresenta a sua defesa, o advogado é intimado para apresentar uma contradefesa ou não? Geralmente, quando o INSS apresenta a contestação, que é a peça de defesa deles, o advogado ele é intimado para ver aquela contestação, o que o INSS está falando. Uhum, E aí o advogado ele precisa ser preciso, uhum, né? Ele precisa ser atuante e demonstrar novamente para o juiz, porque o INSS, quando ele contesta, ele tenta gerar ali uma dúvida. Ó, juiz, isso aqui não existe. O que ele falou no início do processo é tudo mentira, uhum, basicamente. uhum. Então você tem que ressaltar e comprovar, sempre utilize as provas que estão ao seu favor. E nestes casos aí, em que o INSS apresenta uma defesa não verídica, vamos dizer assim, porque a gente sabe que existem casos que o INSS gera uma defesa praticamente padrão Sim. ou padronizada. Pega vários processos que são parecidos, por exemplo, de aposentadoria por idade rural, e aí apresenta uma contestação padrão. Padrão. Não tem direito por falta de carência e aí não apresenta nenhum fato pessoal, não apresenta nenhuma, vamos dizer, argumentação específica naquele caso. Neste caso, mesmo assim, é preciso o advogado apresentar uma réplica, apresentar uma defesa, contestar aquela defesa do INSS, ou deixa para que o juiz decida no final? Não, o advogado ele nunca pode deixar o processo ao léu, mesmo que seja uma contestação genérica, que nem fundamentou especificamente no que você pediu. Sempre demonstre ao juiz o seu interesse Uhum. processual, né? O seu cuidado processual. Doutor, nas audiências, a gente às vezes encontra o INSS fazendo proposta de acordo. Sim. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que que na audiência o INSS propõe acordo e na contestação o INSS não propôs acordo? Para que fique mais claro até para quem está nos assistindo. A gente apresenta o processo, o INSS é citado para apresentar a defesa, logo após é realizada uma audiência. Só que antes da audiência, o INSS apresenta a contestação. E na contestação, ou seja, na defesa do INSS, o INSS alega que o segurado não tem direito. Contesta tudo do segurado. Diz e bate o pé dizendo, não, não vai ter direito. Só que quando acontece a audiência, ele faz uma proposta de acordo. Por que que isso acontece? O INSS apresenta uma defesa e depois volta atrás. Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Pronto. Isso geralmente acontece, doutor, porque é a partir da audiência, naquele momento da audiência, em que o próprio procurador do INSS ele tem um contato com o cliente. Uhum, Ele vê o cliente, às vezes o próprio procurador se sensibiliza, uhum, né? E mesmo que ele esteja resistente, ele também vai ver o posicionamento ali na audiência do próprio juiz. uhum, Então, ele pode fazer uma presunção. uhum, Possivelmente aqui vai ser um caso procedente. Então, eu estou vendo que realmente existe, eu estou vendo que esse segurado ele é um agricultor. Eu estou vendo que é uma pessoa humilde, uhum, né? Então, eu vou propor uma proposta de acordo nesse caso. uhum. Por isso que Por isso a geralmente é no importância da momento da audiência, audiência. né? Isso, Por isso a importância da audiência. isso. Às vezes o segurado pensa assim, não, eu não queria entrar na justiça porque vai ter que ter uma audiência, vai ter que levar testemunhas, vai ter que enfrentar o juiz, vai ter que estar na presença dos procuradores, enfim. Mas é importante a audiência. Sim. Às Mu- vezes o processo pode ser resolvido na audiência, não é isso? Então é importante demais ser realizada a audiência. Com certeza. E aí que parte também, mais uma vez, a atuação do advogado. Aham. Né? O seu cliente, o segurado especial, principalmente que são aquelas pessoas humildes, eles vão ter medo, eles Uhum. vão ter receios, eles vão ficar ansiosos de estar na frente de um juiz. Então, cabe ao advogado acalmá-los, mostrar que a audiência é algo simples, que não haverão ataques, que ele Uhum. está seguro, para que Uhum. ele se sinta à vontade de participar da audiência de forma efetiva. Muito bem. Então veja bem, você que está para entrar com processo judicial, e se porventura o juiz marcar uma audiência, compareça à audiência, não tenha medo, porque a audiência também é um meio de prova. Na audiência você pode provar o seu direito e acabar ganhando o seu benefício.
Então não tenha medo da audiência, enfrente este medo. O seu advogado deverá sim te acompanhar na audiência e o seu processo pode ser decidido no próprio ato da audiência. Doutor, quando sai a sentença? Digamos que o juiz fez a audiência, o INSS não fez proposta de acordo e o juiz então vai julgar o caso. Realizada a audiência, o INSS não propôs acordo, o juiz vai julgar o caso. Entre a audiência e a decisão do juiz, o julgamento, costuma demorar muito? Não muito, doutor. Após a audiência, como já é uma das últimas provas, né, um dos últimos meios de provas que são construídos ali naquela instrução processual, geralmente o juiz ele não costuma demorar tanto, Uhum. né? Acontece de o juiz julgar o caso na própria audiência? Acontece sim, Acontece. inclusive acontece bastante. E aí, nessa situação, o trabalho do advogado encerra ali? Não, Quando o juiz profere a sentença, já encerrou o trabalho do advogado? de maneira alguma. O Não. advogado ele deve, né, após essa sentença, analisar qual foi o teor da sentença, né? Porque basicamente nós temos aí três hipóteses. Ou o juiz vai negar, ou o juiz ele vai dar tudo que você pediu, ou o juiz vai dar somente parte daquilo que você pediu. Uhum. Então cabe ao advogado atuar a partir daí, né? Também verificar o cumprimento da sentença por parte do INSS, se há necessidade de apresentar recurso, se há necessidade de embargar, a própria implantação por parte do INSS em tempo hábil e nos termos corretos da sentença também. Então, Uhum. não para na sentença, não. Não termina na Não sentença. termina na sentença. Muito bem. Então, veja bem, você que está com processo na justiça, precisa entender que a sentença, a decisão do juiz, não encerra o processo. Mesmo após o juiz ter negado ou ter concedido o benefício, ainda existe prazos para serem respeitados e o advogado precisa continuar acompanhando o processo. Então, a decisão do juiz não é o fim do processo. Doutor, quando o juiz concede só uma parte do que foi pedido, é possível recorrer? Com certeza. Deve ser recorrido, Deve ser na recorrido. verdade. Mas o juiz concedeu uma parte, afinal de contas. Ele não concedeu tudo, mas concedeu uma parte. Não seria suficiente ali para a satisfação do direito? Não, não é suficiente. O advogado ele sempre tem que buscar cumprir o direito integral do cliente dele, né? Uhum. Tudo que ele fez na análise inicial do processo e que ele viu que realmente é direito daquele segurado, ele tem que insistir até o final para que consiga. Doutor, por que é que existe sentenças improcedentes? Porque assim, a maioria das pessoas que entram com processo na justiça acredita que dando entrada na justiça é certeza de que vai ganhar. Por que é então que o juiz nega? O senhor consegue dar aí, vamos dizer assim, uma resposta ainda que genérica? Por que o juiz nega direitos? Doutor, principalmente, principalmente porque às vezes o direito ele não é devidamente comprovado, por mais que ele exista. Uhum. Infelizmente, às vezes em um processo judicial, né, as provas elas não são concisas, né? O direito ele não é realmente demonstrado ali para o juiz para que ele se sinta seguro em conceder determinado benefício. Então, as provas são é o principal fator. O juiz pode conceder uma aposentadoria rural, por exemplo, mesmo sem provas? Dificilmente. Dificilmente. Não, porque um dos pressupostos, né, da aposentadoria rural é você realmente comprovar que trabalhou na roça. Uhum. Se você não tem provas, infelizmente o juiz ele não vai ter como te conceder aquele benefício. Ele vai negar. Ele vai negar. E neste caso, mesmo quando o cliente não tem prova, o juiz nega o pedido, é possível apresentar recurso? É possível apresentar recurso, né? Se é viável ou não, vai depender de uma análise bem detalhada, mas a possibilidade existe. O direito de recorrer existe. Existe. Tem que respeitar o prazo, né? Tem que respeitar. Se perder o prazo, perdeu o processo. Perder. Então vamos lá. Se apresentar o recurso dentro do prazo, o cliente não teve provas suficientes para ganhar a aposentadoria rural. O advogado apresenta o recurso dentro do prazo. Este recurso vai ser analisado por quem? Quem é que vai analisar o recurso? É o mesmo juiz ou é outro juiz? São outros juízes, né? Vai depender de onde está tramitando o processo. Eu vou citar o exemplo do que a gente mais utiliza, do que mais é utilizado, que são os juizados especiais federais. Aham. Então lá existem turmas recursais. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos 3 turmas recursais. Certo. Elas são compostas por juízes mesmo,
né? Uhum. Juiz de vara, só que não o juiz que julgou o seu processo. Então são quantos juízes vão analisar o processo? Cada turma tem 3 juízes. 3 juízes. 3 juízes. Então vamos lá. Se os 3 juízes derem o parecer favorável, o cliente ganha o processo. Ganha o processo. E ali encerra o trabalho do advogado? Também não. Também não? Também não. O que pode ser feito ainda? Tem que analisar o acórdão, né? Se o acórdão realmente, o acórdão publicado, né? Não somente o falado ali no momento da sessão de julgamento. O Uhum, acórdão escrito publicado, se ele está com todos os termos corretos, né? uhum, Se é necessário recorrer novamente, se é necessário tentar embargar. uhum. Eu queria que o senhor esclarecesse para os nossos seguidores o que é um acórdão, porque muitas vezes o pessoal olha lá no andamento da justiça e diz, acordão, É, teve um acordão ali, que acordão foi esse? Aí eu queria que o senhor explicasse para os nossos seguidores o que é o acórdão. Não é acordão e é acórdão. pronto. O acórdão, ele se refere à decisão que o tribunal ou a turma recursal tomou. Lá, quando a gente inicia o processo na justiça, tem uma sentença, que é o juiz, né? Quando é somente um juiz, ele dá ali a sentença. Quando sobe um recurso que vão para outros juízes julgarem, aquela decisão tem a nomenclatura de acórdão. Muito bem, então acórdão é a decisão da turma recursal. Isso. Doutor, se o juiz de primeiro grau, o juiz que deu a sentença, que primeiro analisou o caso, entender que o segurado não tem direito, aí o advogado apresenta o recurso, o cliente pode ter a esperança renovada, ele pode dizer, não, apresentou o recurso, então é porque vai dar certo, lá na turma recursal. Ou o fato de o juiz ter negado, vamos dizer assim, já é causa suficiente da turma recursal negar também? O que eu estou querendo perguntar é, vale a pena o recurso? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Quando o juiz ele dá a sentença, não acabou ali. O seu processo não acabou ali. Inclusive, existem muitas decisões de turmas recursais, de tribunais, que concedem o benefício que foi negado lá no primeiro grau, na sentença do juiz. Então, veja bem, se você teve um pedido negado pelo juiz, é possível o seu advogado apresentar o recurso e este processo ainda ser ganho na turma recursal. Portanto, não desista, insista, peça para o seu advogado apresentar o recurso para ver se na turma recursal você consegue ganhar o seu benefício. Doutor, a sentença não é o fim do processo, o acórdão não é o fim do processo, e mesmo que o acórdão seja 100% favorável, você ganhou tudo o que foi pedido, o trabalho do advogado ainda não termina. Ainda não O terminou. que pode acontecer quando o acórdão é favorável? O acórdão foi favorável, a turma recursal julgou procedente, ou seja, reconheceu o direito do segurado, publicou essa decisão, que é a partir de quando ela passa realmente ser oficial no processo. Sim. Este acórdão, mesmo 100% favorável, por que o advogado ainda precisa acompanhar? O que é possível acontecer depois do acórdão? A possibilidade de o INSS, que foi quem perdeu, recorrer agora. Ainda há uma possibilidade de INSS recorrer. Há a possibilidade de recurso por parte do E INSS. para onde vai este recurso do INSS? Depende. O INSS ele pode fazer um recurso para a própria turma recursal, que são os embargos, né, se ele identificar algum dos pontos, ou ele pode subir um recurso para a turma nacional de unificação, ou para a turma regional de unificação também. Certo. E o que é a turma nacional de uniformização ou de unificação? O que é essa turma? Essas turmas, basicamente, doutor, elas regem ali as decisões das turmas recursais, né? Eles tentam fazer com que as decisões elas estejam integradas, em harmonia, para que um tribunal não decida de uma forma, outro tribunal decida de outra. Então, eles tentam fazer essa junção, né? Essa harmonia. Muito bem. Por que às vezes o advogado perdeu o processo na turma recursal, ou seja, não conseguiu a vitória para o seu cliente na turma recursal, e aí o cliente diz, eu quero recorrer para Brasília, eu quero que apresente um novo recurso. Por que o advogado às vezes não apresenta? Analisando tecnicamente, ele entende que não vale a pena recorrer para Brasília. Por que isso acontece? Muitas vezes, porque a negativa, ela engloba ali questões de fato, né? Esses recursos que sobem para a TNU, esses recursos que sobem para Brasília, como o próprio cliente fala, o próprio segurado fala, Uhum, eles precisam de uma técnica diferenciada, né? Enquanto a gente vem de um processo judicial que analisa fato e direito, uhum, né? Quando esses recursos maiores sobem, eles vão analisar o direito, uhum, né? Então, por exemplo, as provas são frágeis,
são frágeis, as provas são poucas. Uhum. A turma recursal, o pessoal de Brasília, eles não vão analisar as provas. Uhum. Eles vão analisar se você tem direito ou não. Então, às vezes, esse recurso ele nem sobe. Ele nem... Às vezes nem sobe. E quando não sobe, é possível ainda apresentar um novo recurso? A decisão da turma recursal foi de não enviar o processo para Brasília. O advogado ainda pode apresentar alguma coisa? Pode É apresentar um agravo. um agravo. Um agravo. Daquela decisão que inadmitiu que o recurso subisse. Subis. Depois que o advogado apresenta o recurso para a turma recursal vai proferir uma decisão, que é o acórdão, e depois desse acórdão ainda é possível apresentar um novo recurso, seja por parte do advogado ou seja por parte do INSS. Há uma decisão da turma recursal, dessa decisão ainda pode apresentar-se um recurso para Brasília, que é um pedido de uniformização de entendimento. Porém, este pedido só vai ser encaminhado para Brasília se houver questões de direito a ser apreciado. A turma recursal não vai analisar, não vai enviar o caso para Brasília se houver questão empática. Ah, ele disse uma coisa na audiência e no documento foi apresentado outra. A turma nacional não vai analisar isso daí, portanto, a turma recursal nem envia para a turma nacional. Doutor, as pessoas têm na mente de que o juiz, ele não pode voltar atrás da decisão. Não, o juiz deu a decisão, então ele não vai voltar atrás. E aí eu pergunto, é verdade isso? O juiz, depois que dá uma decisão, ele não pode voltar atrás? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Existe, né, pouco utilizado, existe o juízo de retratação e nós temos um recurso específico nesses casos que é chamado de embargos de declaração. Esses embargos de declaração, eles não vão para a turma recursal, por exemplo. Eles vão para o próprio juiz que deu aquela sentença. É onde o juiz pode voltar atrás da decisão original. Isso. Então, o juízo de retratação é possível. É possível. É possível. Então, você que é segurado, que apresentou um processo na justiça, presta atenção. Mesmo que o juiz tenha dado uma decisão, ele ainda pode voltar atrás dessa decisão. Mas, para isso, o seu advogado precisa apresentar os embargos de declaração. Fica a dica, você que tem processo judicial em andamento. Doutor, quando o juiz nega o pedido, que o pedido foi apresentado ali para a turma recursal proferiu um acórdão, o advogado apresentou o recurso para Brasília. Este recurso em Brasília demora muito? Esse recurso ele demora. Demora. Esse recurso ele geralmente tem uma demora maior, porque é uma análise mais técnica, mais Aham. detalhada. E é onde acontecem as principais decisões do país inteiro, né? Lá em Brasília, a turma nacional vai analisar vários recursos. Isso não é só o nosso recurso, então acaba que demorando mais. Vale a pena recorrer de uma decisão proferida pela turma recursal? Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Se na análise que o advogado fizer naquele acórdão, verificar que existe sim direito, né, que existe a lesão ao direito, vale a pena recorrer sim. Doutor, quando apresenta o recurso, nós temos possibilidade real de ganhar o benefício. Sim. Ou a possibilidade é remota. Vamos dizer assim, o cliente teve um pedido de aposentadoria rural negada pelo juiz, o advogado apresentou o recurso. Este recurso pode mudar a decisão do juiz? Pode mudar a decisão do juiz. Pode mudar. Existe sim a possibilidade real de reforma da sentença em favor do segurado. Quando apresenta o recurso, o advogado apenas aguarda ou ele tem que fazer mais alguma coisa enquanto não sai a decisão na turma recursal? Quando apresenta o recurso, o advogado ele pode, né, no caso previdenciário, o advogado pode analisar novamente todo o caso do cliente e, se ver que há viabilidade, ingressar novamente na via administrativa. Segredo para você que é advogado: se você tem um processo judicial em andamento, o juiz de primeiro grau deu a sentença julgando improcedente, você, advogado, pode analisar o processo novamente e apresentar um novo pedido no próprio INSS. É uma estratégia que poucos advogados têm utilizado. Doutor, depois que apresenta o recurso, existe uma sessão de julgamento e aparece no andamento do processo, sessão de julgamento marcada, designada. O que é sessão de julgamento? A sessão de julgamento é justamente ali, é quase uma audiência, né, só que não é uma audiência em si, onde a turma recursal vai julgar os processos que foram interpostos recursos.
Na audiência, o segurado, o nosso cliente, precisa estar presente. Sim, Na sessão de julgamento, o cliente também precisa estar presente? não precisa estar presente, mas o advogado é interessante que sim. E qual é o papel do advogado na sessão de julgamento? O advogado, ele basicamente vai defender aquele recurso, né? É o que a gente chama de sustentação oral. Sempre que há uma sessão de julgamento, o advogado ele é intimado no processo que haverá essa sessão de julgamento e é facultado a ele fazer uma sustentação oral daquele recurso ou não. Então, o advogado vai falar lá na turma recursal a defesa do cliente. Ele vai fazer a defesa oral ali, ele vai fazer uma defesa falada, vamos Isso dizer mesmo. assim. E nessa defesa, o advogado ele pode trazer fatos novos, ele pode apresentar novas teses ou não. Não. Sempre que houver uma sustentação oral, o advogado ele está adstrito ao que ele apresentou no recurso e, em regra, a fase recursal não permite nova produção de provas, né? Claro, existem algumas exceções, como, por exemplo, o enunciado número 131 do FONAGEF, né? Uhum. Você pode apresentar uma prova no momento recursal, mas essa prova elas tem que ter a ver com tudo que aconteceu no processo anteriormente. Não pode ser um fato novo, uma prova que traga um novo fato. Tem que ser o fato já pré-existente. Por exemplo, um novo laudo, né? Uhum. O juiz negou o benefício por incapacidade. Uhum. Subimos recurso e nesse interregno houve uma nova consulta do segurado e foi demonstrado através de um laudo ou um atestado médico que aquela incapacidade existe e permanece. Então, desde que seja a mesma doença alegada lá no início, ele pode ser apresentado. Muito bem. Então, não é porque você não apresentou uma prova robusta durante o processo, inicialmente ali, antes da sentença, que você não possa apresentar na turma recursal fatos novos, desde que tenha robustez em provas novas relacionadas ao mesmo fato. Então, você não pode apresentar provas novas, mas se forem provas recentes relacionadas ao mesmo fato que o segurado não tinha antes, você pode apresentá-las na turma recursal. Doutor, se o advogado não pode, em regra, trazer fatos novos, estranhos ao processo, ele só vai repetir, vamos dizer assim, o que já está no processo, lá na sua defesa oral. Por que vale a pena o advogado fazer a defesa oral, a sustentação oral? Como foi dito anteriormente pelo doutor, a turma recursal, eles têm vários e vários e vários processos para serem analisados. Então, não há uma garantia de que o seu recurso, por mais lindo que ele esteja, que Uhum, ele seja apreciado da forma que deveria ser apreciado. Às uhum, vezes tem uma frase ali que ela é determinante para te dar provimento, né, ao uhum. recurso. Então, se a turma recursal, o relator, ele não vê aquela parte e você não comparecer à sustentação oral e falar e mostrar e apontar aquela parte principal do processo, há uma grande possibilidade de que esse recurso ele seja perdido por inércia do Do advogado em advogado. não participar da Aham. sustentação oral. Então, você que é advogado, é muito importante participar da sessão de julgamento do recurso apresentado, porque é na sessão de julgamento que você pode decidir o caso do seu cliente. Você que é segurado, que tem processo na justiça e o seu advogado apresentou o recurso, converse com o seu advogado. Às vezes, a sustentação oral na sessão de julgamento é fundamental para decidir de forma favorável o seu processo. Doutor, o que realmente acontece nos bastidores do processo? Por que o processo demora tanto? Essa é a pergunta comum dos nossos seguidores. O processo ele demora muito porque para que seja um bom processo, ele precisa de uma boa análise, né. Então, desde o início, o processo ele vai ser muito bem analisado. Todas as provas que forem possíveis produzir, elas serão solicitadas, elas serão, eh, formuladas, né, organizadas ali pelo advogado, claro, em parceria com o cliente, com o Aham. segurado, porque o cliente ele precisa estar disposto a colaborar. Então, até que haja toda essa análise e organização, demora um tempo. Quando entra, né, na justiça, por exemplo, tudo é regrado com prazos. Então, vai ter essa demora porque todos os prazos eles precisam ser cumpridos. Existe alguma parte do processo e que costuma demorar mais? Algum momento do processo que demora mais? Ao meu ver, o que mais demora, doutor, é depois que há o protocolo, né, para que o juiz ele comece a movimentar aquele processo.
Então, a fase em que mais demora o processo é para o juiz dar um despacho ou então fazer um julgamento. Isso. Durante isso, o advogado tem que fazer o acompanhamento, tem que ir no fórum, tem que ir na vara, pedir para que o juiz despache, né? Tem E aí, como o que senhor disse aí, é importante que o advogado comunique ao juiz, fale diretamente ao juiz da demora daquele processo. O juiz está obrigado a atender o advogado? o juiz ele tem que atender o advogado. Ele tem que conversar com o advogado. É uma prerrogativa do advogado, né? Sempre que necessário, ele pode despachar com o juiz. Muito bem, existe uma garantia na Lei 8906, né, no Estatuto da OAB, de que todo advogado tem o direito de conversar com o juiz, né? Todo juiz tem obrigação, vamos dizer assim, de atender o advogado daquele Sim, processo. É claro e é evidente que aí deve existir uma conversa cordial, sim, né, respeitosa. sim. Não é porque o cliente está chateado que o advogado vai levar aquela chateação do cliente para o juiz, mas deve sim ser conversado com o juiz de maneira respeitosa e pedir ali para que o juiz analise o caso. Com O certeza. que mais surpreende as pessoas quando conhecem os bastidores da Justiça Federal, vamos dizer assim, o que mais surpreende? E o cliente vai lá, faz a audiência, ou então vai com o advogado lá na Justiça Federal, e aí ele fica surpreso com aquilo. Qual é a maior surpresa do cliente? O senhor poderia dar aí um exemplo? Às vezes, o cliente ele tem uma perspectiva de, digamos, entre aspas, endeusamento dessas Uhum. pessoas do Aham. judiciário. Então eles veem que são pessoas comuns, né, que são pessoas que dialogam, são pessoas que conversam, né, geralmente são pessoas bem simples também, que Uhum. estão ali para te atender e que há uma boa vontade de te atender. Uhum. Então eles tiram essa perspectiva de que eu sou inferior a esse pessoal. Doutor, com relação à faculdade e à prática, o que que a faculdade não ensina sobre acompanhamento processual? Praticamente nada. A faculdade, ela geralmente é mais voltada ali para te repassar as leis que estão em vigência, né, Uhum. os códigos, os inúmeros códigos, as inúmeras leis. Teoria, né? Só que realmente advogar, infelizmente, grande parte das nossas faculdades brasileiras não ensinam. Então o advogado ele vai aprender realmente, ou se ele se propuser a entrar em um estágio, né, buscar um escritório de advocacia, inclusive é até uma dica que eu sei que tem estudantes que estão nos vendo, busquem estágios. Não deixem para atuar somente que depois que se formar sem ter prática alguma. Vão nas audiências, vão nos fóruns, enche o saco do advogado que você conhece. Ei, deixa eu assistir sua audiência. Ei, deixe eu ver como que você faz um protocolo. Deixa eu ver qual é o sistema que usam. Porque, Uhum. infelizmente, doutor, quando a maioria dos estudantes saem da faculdade, eles saem perdidos. Aham. Porque a É uma faculdade não realidade, ensina. né? É uma realidade. Há uma distância muito grande entre a realidade e a teoria. O Sim, que você aprende na faculdade e o que você faz na prática. sim. Há uma realidade muito distante. E aí é preciso que o advogado consiga desenvolver novas habilidades. Ele aprende muito a teoria, conhece as leis, mas na prática a realidade é bem diferente. É muito diferente. No seu caso, qual foi a habilidade que o senhor precisou desenvolver para que a sua advocacia desse certo? Quando o senhor saiu da faculdade, o senhor saiu com um rico conhecimento teórico, mas na prática, o que que o senhor precisou desenvolver? Qual foi a habilidade que o senhor precisou desenvolver para que pudesse dar certo a sua advocacia? Eu precisei desenvolver a comunicação, principalmente. A principal ferramenta do advogado é a Uhum, comunicação. uhum, Não adianta você saber inúmeras leis se você não sabe sequer conversar com o seu potencial cliente. uhum, Se você souber tudo, mas não tiver o cliente, você nem atua. uhum, Então, comunicar-se com o cliente, comunicar-se com os colegas advogados, uhum, comunicar-se com os servidores, com o próprio juiz, aham. né? E buscar saber como que realmente ocorre tudo isso. Como que essa lei, toda essa teoria que você aprendeu na faculdade, como que você aplica ela? Muito bem, então a comunicação foi a habilidade que o senhor mais procurou desenvolver. Sim, Oratória é importante? muito, Muito muito importante. importante. Se não tiver uma boa oratória, se não tiver uma boa oratória, o advogado está condenado ao fracasso? Não necessariamente, mas 90% sim. 90% sim. Nós tivemos uma reunião recente em que eu falei exatamente sobre isso, a importância de você usar a voz para defender o seu cliente. É a principal arma do advogado. Sim, Então, se o advogado não tiver uma boa comunicação,
a advocacia dele ficará muito mais difícil. Então, o advogado precisa desenvolver um pouco de oratória, de comunicação. Se tem uma deficiência nessa área, precisa ir atrás de profissionais que lhe ajudem na sua comunicação. Não tem problema nenhum ir atrás de ajuda, né, doutor? de forma A alguma. gente precisa buscar ajuda de quem O, pode nos ajudar. o aprendizado, ele é constante, principalmente na nossa profissão. Então, sempre precisamos estar atrás, né? Eu vejo que atualmente o pessoal tem uma certa resistência a ter um mentor, Uhum, né? E isso, infelizmente, é prejudicial para a pessoa que tem esse preconceito, para a pessoa que tem essa incapacidade de verificar além, de uhum, ver além, de buscar um crescimento. uhum. Doutor, o senhor acha que o conhecimento teórico, aquele que é aprendido na faculdade, é suficiente para o exercício pleno da advocacia? De forma alguma. De forma alguma. As leis, o direito, ele é dinâmico. Uhum. Então, para começar, boa parte do que foi aprendido na faculdade já foi revogado. Já mudou, já não é mais aquilo. Então, somente tem um Especialmente no arcabouço, previdenciário, hein? principalmente em previdenciário. Você Muita dorme novidade. sabendo uma coisa e acorda e já mudou tudo. Já mudou tudo. Então, há uma dinâmica muito grande. Precisa estar sempre se atualizando, constantemente. Doutor, o senhor disse que trabalhou aqui no seu histórico de vida, atuando em supervisão de controle de qualidade, supervisão e controle de qualidade. Sim, Essa experiência sua ajudou em algum momento na sua atuação jurídica? com certeza. Com certeza. A advocacia, né, principalmente quando você tem um processo judicial e que você precisa acompanhar esse processo completamente, ele vai exigir rigorosamente organização e controle. Senão Uhum. você se perde, principalmente o advogado que tem ali um grande número de processos, né? Como existem prazos, se não houver controle, se não houver organização, você vai prejudicar o cliente, o segurado e, consequentemente, se prejudicar também. Então, isso me ajudou bastante a ter esse controle. Muito bem. É por isso que aqui no STRLB a gente tem a controladoria jurídica, Sim. porque a gente acredita que o advogado ele precisa focar no que é mais importante, que é produzir o processo, que é apresentar as defesas no prazo correto, que é acompanhar a qualidade do processo. E tudo que é prazo, quem controla é a controladoria, para que não haja perca de tempo do advogado controlando prazos. Então, enquanto a CJ, a controladoria, controla prazos, o advogado está focado em produzir qualidade. Isso. Então, a importância que é você controlar prazos. Se você tem uma advocacia autônoma, procure fazer o controle correto de prazos. A qualidade do processo é muito importante. Mas se a qualidade for boa, se a qualidade for alta, a técnica já está perfeita, mas se não houver controle correto de prazos, você pode acabar perdendo o processo. Doutor, o que diferencia um processo bem acompanhado de um processo mal acompanhado? Doutor, um processo bem acompanhado, ele tem uma grande chance, né, de um resultado favorável, Mesmo que não tenha tido boas provas no processo. mesmo que não tenham tido boas provas. O advogado, quando ele percebe que o processo, por mais que ele não tenha ali boas provas, mas Uhum, ele percebe que há outras estratégias, uhum, né, que há outras formas de levar, de conduzir e de demonstrar aquele direito, aham. ele vai ter uma chance muito maior de conseguir o benefício Mas aí, jurídico. para ele conseguir descobrir essas novas estratégias, novas teses, é preciso tu estar acompanhando o processo, Sim, né? Se ele protocola um processo e deixa que a justiça resolva, marca audiência, marca ali uma prova social, passa o andamento do processo, se ele, advogado, não procura fazer o acompanhamento, ele pode perder o processo, sim. né? Porque é no acompanhamento que ele consegue descobrir algumas estratégias novas. Então, há realmente uma diferença entre um processo bem acompanhado e um processo mal acompanhado. Doutor, qual o segredo que o senhor pode deixar para os nossos advogados, para os nossos colegas? Se o senhor pudesse dar uma ideia, um conselho para os nossos colegas, jovens advogados, ou então aqueles que estão querendo vir para a área previdenciária, que conselho o senhor daria para eles? O conselho que eu dou principalmente é: busquem, estudem, se especializem, né? Como foi dito, é bem dinâmico, o direito previdenciário, principalmente, Aham. como o doutor citou. Então,
sempre busque estudar, não tenha preguiça. O advogado, ele não pode ser preguiçoso. Existe até uma frase, né, que diz que a advocacia não é profissão para covardes. Aham. Então, Hum. o advogado, ele precisa busquem, se especializem, estudem, busquem parcerias, façam network, busquem advogados que sabem mais do que você, reconheça que existem advogados e profissionais que sabem mais do que você e busque sempre saber como que eles chegaram ali, né? Muito Esse é meu bem, principal essa, conselho. essa, essa ideia sua foi muito boa. Esse conselho seu aí foi muito bom. Porque tem advogado que não reconhece que tem colegas de profissionais melhores que ele, Sim, né? E aí é onde entra a humildade. A gente precisa reconhecer. Um advogado é impossível saber praticamente de tudo. com certeza. O advogado que atua no previdenciário, ele não está obrigado a saber tudo do direito criminal. E do criminal, o advogado criminalista não está obrigado a saber tudo do previdenciário, Justamente. né? Então, o direito é muito amplo, tem várias correntes de atuação, várias áreas de atuação. Então, não tem problema nenhum um advogado reconhecer que o outro sabe mais de determinada área. Com certeza. Até porque no mercado hoje a gente tem encontrado cada vez mais especializados, Sim. né? O advogado que é genérico hoje, ou generalista, ele vai ter dificuldades, porque se ele pega todas as áreas, ele acaba não fazendo nada, porque não dá tempo de estudar com profundidade cada área. Então, é muito importante. E também dentro da área que você atua, pode ser que tenha alguém melhor que você. Sim. E também está tudo certo. Sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém para ensinar alguma coisa. Tanto a pessoa tem para ensinar, como ela também tem para aprender. Com certeza. Então é preciso ter, sim, humildade. Doutor, e caminhando para o final aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que conselho o senhor daria para os segurados ou para aquelas pessoas que estão para entrar com processo na justiça? Que conselho o senhor poderia deixar para os nossos seguidores que não são advogados? O conselho que eu dou para vocês é que se você não tiver segurança em fazer aquele processo, se você não tiver realmente convicto, né, de que vai conseguir aquele processo, busque um profissional da sua confiança, busque um profissional competente, um profissional que já faz aquilo sempre, um profissional que buscou se especializar exatamente nisso que você está procurando. Doutor, que conselho o senhor daria para aquelas pessoas que moram, por exemplo, em cidades grandes? Moram em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, mas que não têm acesso a um advogado. Então, para esta pessoa, para este grupo de pessoas que precisam entrar com processo na justiça, mas não têm conhecimento de nenhum advogado, na sua comunidade não tem advogado de referência, como que esta pessoa poderia encontrar um advogado para depositar nele a confiança de que o seu processo vai ser bem acompanhado? Como que ele pode encontrar um advogado de confiança? Hoje em dia os meios digitais eles estão bem amplos, Aham. né? Então, advogado postando que o seu benefício vai ser concedido aí em 1 ou 2 dias, existem muitos. Uhum. Então, geralmente um advogado que se preze, né, ele vai ter ali uma rede social, né? Hoje existe muito os advogados no Instagram, Uhum. no Facebook. Uhum. Então, verifique aquele histórico, né? Verifique o que que esse advogado te passa. E eu te garanto uma coisa, quando você vê a fala do advogado, quando você acompanhar o advogado e o que ele já produziu, você vai sentir se passa confiança ou não. Então, busque nos meios digitais. Veja aquele advogado. Muito bem. Procure saber bem quem é o seu advogado antes de você contratá-lo. Escute pessoas que já tiveram processos com ele. Se você não tem ninguém, nenhum conhecido, que já teve processo na justiça, procure então nas redes sociais. Você vai encontrar um advogado ali que pode te trazer confiança para você. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no STRcast. Eu espero que o senhor volte mais vezes aqui. Nós falamos aqui, acredito que uma pequena parte do que é o processo judicial. Tem muita coisa ainda para a gente debater. Merece sim outros episódios falando sobre o mesmo assunto, com temas diferentes. Sim. Mas eu queria dar a oportunidade aqui para o senhor fazer suas considerações finais. Se o senhor quiser deixar aí um recado para os seus seguidores, para seus familiares, para seus amigos, enfim. Então, pode usar esse tempo para fazer suas considerações finais. Bom, doutor, primeiramente eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim é muito satisfatório estar aqui, é muito satisfatório fazer parte, né? Me sentir realmente dentro, vestindo a camisa do time.
Obrigado. E para os demais, estudantes, busquem mais, né? Como eu disse anteriormente, vão para as audiências, né? Busquem advogados, busquem estágios, profissionais, tenham responsabilidade com a confiança que o segurado repassou para você, né? Faça o seu melhor, né? Existe muito essa questão de que às vezes para o profissional é só mais um processo, mas para o teu cliente é um sonho, né? É algo que ele passou a vida tentando construir e alcançar. Então especializem-se, busquem, né? Façam parcerias, busquem especializar-se cada vez mais. Vou aproveitar para deixar um abraço para minha família, doutor, Eu já lá do estava pensando aqui, Parambu. será que ele vai falar da família? Um abraço para minha família que sempre foi o meu alicerce, né? Aham. Sempre foi ali a minha base. Um abraço também para minha querida namorada, Ah, né? muito bem, aí. Muito bem. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Doutor, muito obrigado pela participação sua aqui. Obrigado por todo o seu profissionalismo, pela sua dedicação nos nossos processos. O senhor tem realmente feito diferença aqui no SRADB. E eu espero que nós possamos caminhar juntos ainda por muitos anos. Acredito muito no seu potencial, acredito muito que o senhor ainda vai conseguir realizar grandes feitos. E eu queria deixar aqui uma lembrança para o senhor, como prova de que o senhor esteve no SRCast. E espero que o senhor faça uso Sim, com certeza, muito desse obrigado. presente aí. Eu Tudo agradeço, certo? doutor. Sucesso. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. Até logo. Até logo. Chegamos ao final de mais um SRCast. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Espero que você compartilhe este episódio com o máximo de pessoas que você conhecer. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas. E eu te convido para que você possa assistir o nosso próximo episódio. Será um assunto extremamente importante que vai trazer riqueza de detalhes para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no botãozinho inscrever-se. É de graça, você não vai pagar nada. E também ative o sininho para que você receba as nossas informações, os novos episódios em primeira mão. Aqui nós falamos sobre diversos assuntos, sobre carreira, sobre mundo jurídico, o direito dos trabalhadores, as regras que existem no Brasil, sobre fé, sobre vida profissional, enfim, nós falamos sobre diversos assuntos. Então nos acompanhem, clique aqui no botão inscrever, nos acompanhem também lá nas nossas redes sociais. Nós temos um conteúdo riquíssimo, muito valioso para que você possa melhorar a sua vida. Eu costumo dizer que um povo forte é aquele povo que conhece os seus direitos. Uma pessoa forte, poderosa, é aquela que conhece os seus direitos. É a partir do conhecimento que consegue saber, consegue descobrir por quais caminhos deve andar. Portanto, nos acompanhe. Fica feito o convite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.